Olá, queridas e queridos do Gran Cursos Online, eu sou Kiara Ramos e estou aqui para mais um momento Gran Dicas voltado aos concursos da Advocacia Pública. E vamos falar agora sobre um tema extremamente interessante, que é o poder constituinte. E eu trouxe aqui um esquema do professor Pedro Lenza, qual peço licença para utilizar, que traz uma sistemática sobre quais são as espécies do poder constituinte. O poder constituinte originário, ele poderia ser histórico ou revolucionário. Histórico, eu estou falando de quê? Eu estou falando da nossa primeira Constituição, no caso brasileiro, a Constituição de 1824, e revolucionário. E aí pode ser tanto por golpe de Estado quanto por insurreição, que seria um levante popular contra a ordem anterior. Esse é o poder originário, que é juridicamente ilimitado e que constrói uma nova ordem jurídica. Outra espécie de poder constituinte é o poder constituinte derivado. Esse, dentro da lógica brasileira da atual Constituição, é de 3 ordens. O poder reformador, que é o poder de emenda, de alterar o texto da Constituição. O poder decorrente, que é o poder que os Estados-membros possuem dentro da sua autonomia, na lógica de um Estado federal, de elaborar as constituições, as suas próprias constituições. Poder constituinte decorrente, portanto, é o de elaborar as constituições dos estados. E poder revisor, esse previsto no ato de disposição constitucional transitória, que seria aquele poder exercido, e foi aquele poder exercido 5 anos após a promulgação da Constituição de 1988, e que foi previsto justamente para que pudesse haver uma alteração de uma grande parte das normas da Constituição se a população brasileira tivesse optado pelo parlamentarismo, coisa que não fez. A população brasileira confirmou o presidencialismo e essa revisão alterou poucos artigos, mas é uma norma de eficácia exaurida, segundo a maioria da doutrina brasileira, justamente porque hoje não seria possível uma nova revisão. Hoje existiria, portanto, apenas o poder reformador e o poder constituinte derivado decorrente. Lembrando, o poder constituinte originário não possui limites jurídicos, já o derivado possui limite sim, porque o poder derivado é um poder constituído, portanto, deve respeitar o poder constituinte originário. Mas a dica principal que eu quero falar para vocês é esse aqui, ó. Poder constituinte difuso. O que é que significa, Kiara? O poder constituinte difuso é aquele poder de alterar a norma constitucional sem alterar o texto. Como é que isso é possível? Dentro da lógica neopositivista, dentro do neoconstitucionalismo, da nova forma de interpretar e de construir os sentidos do direito, é possível que nós alteremos a norma sem alterar o texto. Como? Através da jurisprudência, sobretudo do nosso guardião da Constituição, do Supremo Tribunal Federal. Exemplo mais claro disso, casamento de pessoas do mesmo sexo. Apesar da norma, do texto normativo falar do casamento entre o homem e a mulher, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, isso viola a isonomia, portanto, leia-se homem e homem, mulher e mulher ou homem e mulher. Todos são casamentos válidos, sendo inadmissível a discriminação. Nesse caso, não alteramos o texto, que permanece intacto. Se você abrir a Constituição agora, vai ver que está lá escrito homem e a mulher. Só que você vai ter que ler que ali não há uma questão mais de gênero. Pode ser homem e homem, mulher e mulher. Isso é um exercício do poder difuso, que é um poder informal, que não traz um processo de alteração, mas sim um processo de construção hermenêutica e de interpretação. E temos também o poder constituinte supranacional, sobretudo nas situações de integração regional. Aí a gente tem uma realidade muito mais evidente na União Europeia do que aqui na América Latina, mas é justamente aquele que vem dos organismos, das entidades internacionais, dos tratados internacionais. Aqui eu quero destacar como supranacional a questão do tratado das pessoas, do direito das pessoas com deficiência. Por quê? Porque ele foi recepcionado no Brasil por meio de um processo semelhante ao da emenda, dupla votação por 3/5 dos votos em cada uma das casas do Congresso Nacional. Conseguiu, portanto, um status igual ao da Constituição. É uma norma constitucional fora da Constituição, poder constituinte supranacional. Espero que vocês tenham gostado do esquema, da dica e até a próxima.